Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos de doutrina, do Centro Espírita Caminho da Verdade, de outras casas espíritas e todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Recebam aqui o meu abraço. E para dar início no Evangelho da Noite, como é de costume, vamos fazer a nossa prece, rogando o amparo para o trabalho. Bondoso Deus, Mestre e amigo Jesus, benfeitores espirituais, companheiros de jornada, rogando a Deus todo o amparo, toda a proteção para o estudo desta noite. Que nos auxilie nessa tarefa, buscando sempre passar o Teu Evangelho com clareza, para que todos possam usufruir desse momento, recebendo a Tua paz e a Tua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Hoje falaremos um pouco do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Amai o próximo como a ti mesmo. Lembrando que hoje já estamos com o Evangelho também presencial na nossa casa, Caminho da Verdade, já para aqueles que estão em condições de assistir o Evangelho presencial, condições de estar presente nesta casa, e assim também pensando naqueles que por algum motivo não podem estar presente, continuamos com o Evangelho online. Comecemos então a discorrer sobre esse tema, sobre esse capítulo. O capítulo Amai ao próximo como a ti mesmo começa quando aqueles fariseus vêm fazer uma pergunta a Jesus, perguntando: qual é o maior mandamento da lei? Provavelmente baseado nos 10 mandamentos do monte. E Jesus responde que o maior mandamento da lei é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E um segundo, juntinho com este, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que um segundo ponto juntinho com o primeiro? Porque jamais conseguiremos amar a Deus se não amarmos o nosso próximo. E para amarmos o nosso próximo, obviamente, temos que amar também a nós mesmos. Se não conseguimos ainda nos amar, como vamos transmitir esse amor ao nosso próximo? Por quê? Quantos de nós, ou muitos de nós, ainda não nos amamos? Porque quando eu não me cuido, quando eu só faço extravagância através dos vícios,
muitas vezes da alimentação, dos cuidados para com o meu corpo, eu não estou me amando. Porque se eu me amo, eu tenho que cuidar do meu corpo físico, porque é ele que ajuda o meu espírito, ou me ajuda como espírito seguir a minha caminhada. Então, primeiramente, eu preciso me amar, e isso condiz com a análise que eu faço de mim mesmo. O que eu faço para cuidar de mim? Analisando as minhas atitudes, o que estou fazendo primeiramente comigo mesmo, para daí sim eu transmitir esse amor ao meu próximo. E o Evangelho também nos ensina a entender quem é o meu próximo. Será que o meu próximo é só a minha família? O meu amigo de trabalho? Os meus amigos de doutrina? Será que só esses, principalmente, que me fazem bem, são o meu próximo? Claro que não. O meu próximo é a humanidade inteira, porque eu consigo transmitir através do meu pensamento, eu chego aonde eu quero. Então, aonde meu pensamento alcança, lá está o meu próximo. O meu próximo também não é só os seres humanos. O meu próximo são os animais, as flores, tudo aquilo que existe no planeta criado por Deus é o meu próximo. Se eu tenho que amar o meu próximo, Jesus nos ensina, então eu tenho que entender que eu tenho que amar todas as coisas, tudo o que está ao meu redor. E nesse tudo inclui amigos e também inimigos. Aqueles que muitas vezes eu percebo que faz coisas que eu não concordo, toma atitudes que não condiz com a minha forma de pensar, também é o meu próximo. Eu preciso também colocar eles nas minhas orações, nas minhas vibrações, para que eu alcance aquilo que Jesus veio nos ensinar quando fala de amar o próximo. Amar o próximo é querer o bem de todos aqueles que me rodeiam. Amar o próximo é me preocupar com aquela pessoa do meu convívio, se ele está bem. É se preocupar com aqueles que necessitam de uma ajuda, de um amparo, de uma conversa. Tudo isso faz parte do amor ao próximo. Muitas das vezes não se preocupam nem consigo mesmo. Nesse momento que nós estamos vivendo, atravessando esse momento difícil, um momento de aprendizado para todos nós, ainda vimos aquelas pessoas que não têm o menor interesse em se cuidar. Enquanto o movimento, as disciplinas de saúde estão nos incentivando ao uso de máscara, as proteções que deveremos seguir para que possamos estar nos livrando
desse mal nesse momento. Vemos muitas pessoas que não estão nem aí, não estão preocupadas com nada disso, se aglomerando, não usando máscara, principalmente muitos jovens que são aí o futuro da nossa nação, o futuro do nosso planeta, não estão preocupados com ele mesmo. Essa pessoa se ama? Acredito que não. Se ele não se ama, como vai amar o seu próximo? Como vai amar a Deus sobre todas as coisas? Para amar a Deus sobre todas as coisas, como estamos estudando, é preciso abrir mão de muitas coisas que muitas vezes achamos importante. Seguir a Deus, amar o próximo, não é assim tão fácil. Temos que ter determinação, temos que ter coragem acima de tudo, para poder entender a importância dessa passagem desse Evangelho, desse capítulo que estamos estudando hoje. Passamos pela paciência, pela caridade. Então, quando Jesus diz, ame o teu Deus acima de tudo, com toda a sua força, e o próximo como a ti mesmo, é porque aí está a fonte, o ponto principal para chegarmos àquilo que pretendemos enquanto passagem por esse planeta. É fácil? Não é fácil. Mas o momento que atravessamos, ele vem nos trazer mensagens que nos levam a entender a importância desse amor que temos que ter ao nosso próximo. Às vezes lembramos de uma pessoa e quando procuramos saber, já não está mais entre nós. De repente, um dia antes, uma semana antes, se tivéssemos dirigido a ele um telefonema, uma mensagem, alguma coisa assim, para termos uma notícia, poderíamos ter ainda encontrado no meio de nós. Então, meus irmãos, devemos entender que para amar o nosso próximo, temos que mudar muitas vezes as nossas atitudes. Será que eu estou amando realmente o meu próximo? Será que estamos nos amando? Ou o egoísmo sobre as coisas da matéria está tomando o nosso tempo, está nos deixando olhar só para nós mesmos e não nos preocupar com aquele que precisam de nós, que precisa de uma ajuda, que precisa de um auxílio? Temos que refletir sobre essa situação. Temos que fazer uma análise de nós mesmos para entender se estamos começando a praticar o Evangelho que tanto nos ensina. Ou será que só pensamos em nos dar bem nessa ou naquela situação e esquecemos de olhar aquele filho de Deus, aquele irmão que está necessitando de nós? O Evangelho nos ensina que temos que amar a Deus e obedecer às ordens das coisas também terrenas. Quando na passagem desse Evangelho fala, dai a César o que é de César. Até hoje, né, a gente ainda paga, vamos dizer assim, os nossos impostos, e ninguém sente prazer em pagar os impostos.
até porque, de certa forma, é um fardo pesado perante o povo, perante a população. Então aquele povo daquela época já não fazia isso com vontade. Os cobradores de impostos não eram vistos com bons olhos. Mas era lei, a lei dos homens, é claro, mas era uma lei. E aqueles fariseus que constantemente colocavam Jesus, ou tentavam colocar Jesus em situação difícil, vêm perguntar a ele se era lícito pagar tributo a César. Mas Jesus, que já conhecia o pensamento de cada um, já sabia qual era a intenção daquela pergunta, pede a eles que eu trouxesse uma moeda e pergunto: de quem é essa imagem posta nessa moeda? Responderam: é de César. Se é de César, então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Deixando eles numa situação sem resposta, uma situação que analisaram e entenderam. Porque se ele disse que não era lícito pagar os impostos, logicamente que ele ia estar incentivando aquelas pessoas a não cumprir a lei. E isso, perante os cobradores, aqueles que tratavam desses impostos, dessas organizações, claro que iriam contra Jesus. Assim como hoje, também temos que seguir esse mesmo raciocínio. Algumas pessoas, até do meio espírita, até já me questionaram, dizendo assim: por que os centros estão fechados? Onde está a fé dos espíritas? Onde está a fé dos evangélicos, dos católicos, que deviam colocar a sua fé em Deus e acreditar que essa pandemia, que esse vírus não é maior do que a fé que devemos ter em Deus? Aí eu raciocínio dessa forma, e até disse a algum deles: o Evangelho nos ensina a sermos prudentes, a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, damos a Deus os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas preces em favor da humanidade, e que nos dê a inteligência para compreender qual o maior objetivo dessa pandemia, desse momento que estamos vivendo. Mas temos que dar a César o que é de César. O que quer dizer? Temos que cumprir a lei da sociedade, a lei terrena, imposta por aqueles que estão no poder, mesmo não concordando com muitas dessas situações. Temos, claro, cada um de nós a nossa própria opinião, mas temos que obedecer, porque vivemos em sociedade. Por que nós espíritas vamos ser diferentes? Atropelar aquilo que é lei no momento na nossa sociedade? Mas isso também não nos tira o direito de acreditar em Deus, não significa que não temos fé em Deus e sabemos que tudo isso vai passar.
que nada acontece por acaso e tudo leva a Deus. Se aceitamos e acreditamos que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai, sem a permissão de Deus, temos que entender que isso tudo tem um propósito. E cabe a nós entender a mensagem que recebemos e procurar, acima de tudo, agir com amor, seguindo o regulamento que nos é passado, mas tendo a certeza que o Pai Celestial também está nos orientando a seguir essa jornada. A luta nossa diária é conosco mesmo. Recebemos as oportunidades de entender a mensagem do Mestre Jesus. Não entrar em desespero, isso significa ter fé e entender o propósito de Deus em nossa vida. E aproveitando esse momento, essa situação, para agir no bem. Aproveitar a oportunidade que estamos recebendo a cada dia e transformar tudo isso em ação. É o momento de exercer o nosso amor ao próximo, buscando entender o sofrimento e a necessidade de cada irmão, ajudando, auxiliando. Ah, mas eu não tenho com o que ajudar. Posso não ter monetariamente, mas eu tenho as palavras, eu tenho os ouvidos para ouvir aquele que necessita. Então tudo isso nos mostra que temos que agir com amor, acima de tudo, e praticar a caridade. Essa caridade que o Evangelho nos ensina, que tem que ser a caridade com fé. A caridade sem fé, já aprendemos que é morta. Não basta que façamos a caridade para os olhos das pessoas ao nosso redor. É importante cada atitude levada ao bem. Mas o mais importante é fazermos a caridade espiritual, a caridade com amor realmente. Imaginar em cada momento o que faria Jesus diante dessa situação e procurarmos seguir o modelo. Não significa que temos que agir exatamente, porque ainda temos a nossa pequenez, ainda somos falhos, mas temos os ensinamentos. E feliz daquele que chega próximo daquilo que Jesus quer de nós. Então procuremos dar o exemplo em forma de caridade. Se os homens se amassem realmente, como Jesus ensina e quer de nós, tudo seria muito mais fácil. Porque quando aprendemos que devemos amar até os nossos inimigos, aí prova que o amor não tem limite. E quando amamos o nosso próximo, é quando queremos fazer a ele tudo aquilo que queremos que ele nos faça. Via de regras, queremos ser bem tratados, queremos ser compreendidos,
queremos ser perdoados, isso é muito bom. Mas quando necessitamos transmitir ao nosso próximo tudo isso, aí encontramos empecilho e muitas vezes não o fazemos. É hora, meus irmãos, de olhar para dentro de nós e ver como estamos agindo em favor dos outros, como estamos agindo nos momentos difíceis, como estamos agindo quando precisamos ter fé em Deus, como estamos agindo quando fazemos a nossa prece, as nossas orações. Será que estamos pedindo por aquele nosso próximo que encontra-se necessitado? Ou só pedimos simplesmente a nós mesmos? O Evangelho diz que devemos fazer a nossa prece, os nossos pedidos, por todos, principalmente por aqueles que nos caluniam, por aqueles que fazem as barbáries que nós muitas vezes queremos condená-lo. Aqueles também estão numa caminhada, que hoje podem estar numa situação muito errada, muito difícil, mas se nós unirmos as nossas forças, as nossas preces, um dia tiraremos eles daquela situação. Um dia olharemos para trás e veremos que a nossa caminhada junto com eles foi produtiva. Temos que começar a pensar que uns dependem dos outros, que todos nós temos um momento de fraqueza, temos um momento de glória, temos um momento que podemos ajudar e também vamos ter momentos que precisaremos de ajuda. Então, se caminhamos juntos, entendemos os ensinamentos de Jesus sobre nós, temos que acreditar que tudo passa, mas a forma que passa depende de nós. Se passamos por dificuldade e mesmo assim pedimos a Deus a todo momento, agradecendo a cada dia, que conseguimos respirar, conseguimos enxergar, conseguimos ouvir, apreciar a natureza, as plantas, os animais. Tudo isso é a lei de amor colocado para nós. E a gente muitas das vezes passa por tudo isso despercebido. Não nos preocupamos sequer com os acontecimentos da vida, achando que somos intocáveis, achando que somos o único, que merecemos estar nessa situação, estar passando por esse momento com vitórias. Claro que não. O Pai Celestial faz nascer o sol a justos e injustos. Cabe a nós compreender, cabe a nós entender que depende somente de nós a trajetória disso tudo. A lei de amor, da caridade que o Pai nos ensina é para ser seguido, não simplesmente para ler nos livros. Isso tudo é muito bom, mas temos que aprender, acima de tudo, a colocar em prática. Colocar em prática no nosso lar, na nossa família, no nosso meio em que vivemos, na nossa sociedade e assim por diante. Quando nós, homens de bem, pensarmos somente no amor que Deus nos ensina, provavelmente viveremos em um mundo melhor. Pensemos nisso, meus irmãos, e vamos acreditar que
com esforço para amarmos, com esforço para nos querer bem, para amar o nosso próximo, realizaremos tarefas que muitas vezes achamos impossível. E isso é importante analisarmos para que possamos ter força para seguir a nossa caminhada e passar por mais esses momentos difíceis. Então é isso, meus irmãos. Não esquecendo que o Mestre Jesus está sempre nos amparando e nos dando força para seguir em frente. Basta querermos, basta seguirmos os teus ensinamentos. Sendo assim, rogo a Deus, rogo a Jesus, que em breve tudo será normalizado e podemos tirar de todos esses momentos as mais belas oportunidades que tivemos para poder seguir esse aprendizado. Jesus nos abençoe e nos dê a paciência, a coragem e a força para seguir em frente. Vamos então, agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus por essa oportunidade dessa conversa, de levar um pouquinho da mensagem do Mestre Jesus a cada coração. Que possamos estar reunidos em breve e que o Pai Celestial nos dê a graça e a misericórdia sempre. Que assim seja, graças a Deus.